Neemias capítulo 2, verso de número 1. No mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias era um copeiro que sonhava com a reconstrução de uma cidade. Neemias era um copeiro que tinha um sonho muito grande, que certamente estava muito além dos recursos que ele tinha, talvez da instrução natural que ele tinha, mas ele tinha um sonho. Oh, aleluia! Quantos têm sonhos maiores do que a sua capacidade hoje? Levanta a sua mão e diga: eu posso sonhar com meu Deus. Irmãos, isso me impressiona nessa passagem. Esse homem era um homem de visão. Quantas pessoas dão desculpas por não terem tido uma oportunidade, ou um certo nível de instrução, ou porque outra pessoa fez isso ou aquilo, mas esse homem, numa situação aparentemente limitada, ele tinha um sonho. Ele sonhava com a reconstrução de Jerusalém, ele sonhava com a mudança de uma cidade. Talvez a gente está lutando para pagar as contas do mês, né? Aquele homem sonhava com uma reconstrução. E eu quero declarar sobre a sua vida: o teu Deus é o Deus de reconstrução, de restauração, de famílias, de profissão, de ministério. Ele é o Deus da restauração e da reconstrução. Mas nós precisamos manter essa chama acesa no nosso coração. É possível, com Deus é possível. O rei percebeu que aquele homem estava diferente. Eu li essa passagem, eu penso assim: eu quero ser igual Neemias, ser conhecido como uma pessoa alegre. Porque no dia que ele ficou triste, o rei perguntou para ele: o que foi que está diferente de você? Você não é assim. Deus que nos livre de sermos o oposto, né, irmãos? Conhecidos por pessoas que estão sempre para baixo, reclamando, murmurando. Aí quando você chega feliz um dia em algum lugar, a pessoa: mas você mudou, o que foi? Você não é assim? Fala comigo: misericórdia. Fala comigo: misericórdia. Neemias era um homem conectado com Deus, tinha suas dificuldades, mas quem é conectado com Deus passa desafio, mas sabe se alegrar no Senhor em todo o tempo, né? Amém? E o rei perguntou: o que você precisa? Fala aí, Neemias, por que você está assim? Qual que é o teu pedido? Eu te conheço. Ele falou: estou assim por causa que aquela cidade está destruída. Mas antes dele falar isso, antes dele fazer o seu pedido, melhor dizendo, está lá no final do verso 4. O rei perguntou: o que você está me pedindo? Nessa hora eu orei a Deus. Fala comigo: tudo começa com oração. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Seu sonho pode ser grande, pode parecer impossível, mas se você começar com oração, se você chamar Deus para a tua causa, se você abrir a porta, foi uma oração certamente breve, meu irmão, minha irmã. O rei perguntou para ele, ele não tinha como falar: dá licença, vou ali no santuário. Um homem conectado com Deus, tinha vida de oração, e naquela hora ele faz a sua oração. Nós estamos aqui dias seguidos congregando, né?
talvez cultos menores, mas não pense que tem menos poder, porque Deus está aqui, a oração é poderosa. Se você chega aqui, fica 1h30 ou fica 50 minutos, a tua oração sincera move a mão de Deus. Ele fez a sua oração, mas Ele também fez o seu pedido. Depois você pode ler nos versos seguintes ali, nós já lemos os 5, depois você pode ler até o 9, ele pede ao rei. Quantas coisas nós não temos, porque nós não pedimos. Quantas coisas nós não desfrutamos, não porque não poderíamos desfrutar, não porque alguém não quer nos abençoar, mas porque nós não pedimos. Neemias tinha uma visão, ele tinha um entendimento que aquela causa era uma causa nobre, era uma causa que abençoava a sua vida e famílias, era uma causa que vinha do coração de Deus, e dentro daquela causa ele teve ousadia para pedir. Agora o que ele pediu? Sombra e água fresca? Não, pois você pode ler, ele pediu condições para trabalhar por um propósito nobre. Quem está entendendo diz amém. Se eu só pedir facilidade para Deus, eu tive um entendimento errado. Mas se eu pedir, Senhor, me ajuda a perceber as ferramentas que eu tenho para pôr a mão na massa e viver aquilo que o Senhor tem para mim, esse é um outro tipo de oração. Ele pediu cartas. Me dá cartas, porque quando eu chegar lá, eu vou ter que falar com um governador, eu vou ter que falar com outra pessoa, e quando eu tiver essa carta, eu vou ter um respaldo. E nós temos uma carta de Deus para nós. Você tem uma palavra de autoridade escrita que te dá respaldo para enfrentar as suas guerras. A palavra de Deus diz quem você é, o que você pode e o que não pode contra você. Se apegue àquilo que está escrito a teu respeito. Neemias se apegou àquilo. Ele entendeu, ele teve ousadia para pedir. E ele encontrou, diz lá no final do verso 9, graças à mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos, ele encontrou favor, aleluia. Quero declarar sobre a sua vida, favor, nessa porta que você bateu várias vezes e não abriu, faça uma nova oração, tenha ousadia de novo, você vai encontrar favor de Deus nessa situação. Ele encontrou favor. Benevolência, mais uma vez, não foi sombra e água fresca. Ele conseguiu uma carta autorizando ele a prosseguir, e depois ele foi lutar. E quando ele partiu, vamos para o verso 11. Quando ele parte, ele chega a Jerusalém, verso 11. Assim cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias, levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado em meu coração, para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Meu irmão, minha irmã, para nós vivermos sonhos grandes de Deus para nós temos que aprender essa lição, que às vezes é muito difícil de praticar. Não se precipite no falar. Não se precipite no falar. Neemias já tinha conseguido um milagre. Ele tinha conseguido a autorização do rei, condições favoráveis, ele estava indo debaixo de um envio real, aleluia. Só que ele não pegou aquela carta e saiu esnobando para todo lado. Ele não saiu falando para qualquer um que ele encontrava à beira do caminho, olha, eu tenho um sonho muito grande. Ele guardou os seus lábios. Quem concorda comigo que essa é uma parte difícil, né? Para mim não sei se para você, né? Às vezes a gente ouve a palavra de Deus, uma direção específica e num impulso, não do espírito, da emoção, fala demais. E atrapalha. Às vezes somos nós mesmos que criamos a resistência do amanhã contra aquilo que nós queremos fazer. Às vezes o diabo não tem nem muito trabalho, porque a gente fala tanto. Fala comigo, misericórdia. Guarda os lábios, guarda o espírito. Claro que ele falou depois com outras pessoas, e nós vamos ver, ele não fez nada sozinho, né? Mas ele soube selecionar quem, quando e o que falar. Com quem, quando e o que compartilhar.
A palavra nos ensina que nós não devemos lançar pérolas a porcos. E o contexto em que isso é apresentado na Bíblia é o contexto de você falar. Tem gente que não precisa ouvir o nível de detalhe da nossa vida. Tem gente que não precisa ouvir. Ou melhor, tem gente que não deve. Nós devemos abrir com o nosso Pai, com Jesus, com aqueles que você considera pessoas maduras, com quem você considera pessoas não só maduras no sentido natural, mas também que têm uma conexão com o Senhor, estão debaixo do mesmo Espírito, aí sim. Mas cuidado, tem muito sonho destruído por causa de língua precipitada. Mas isso não vai acontecer conosco, em nome de Jesus. Quem quer guardar os seus lábios, diga: me ajuda, Espírito Santo. No verso 17 do mesmo capítulo, quando Neemias está falando com alguns, então, eu lhes disse, então, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. Eu lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Outra lição que nós temos aqui: esteja unido com um grupo que está comprometido com a boa obra. E esse grupo se chama Igreja de Jesus Cristo, se chama Fonte da Vida. Aqui é o teu grupo de fé, aleluia. Quantas vezes a pessoa não fala nada aqui, não relaciona, não cria vínculos na igreja, mas cria vínculos em outros lugares, infelizmente de contextos tão negativos, não é verdade? Nós precisamos criar o nosso vínculo com um grupo que está envolvido na boa obra. E é interessante como Neemias teve essa iniciativa diante do grupo. Ele chegou, ele apresentou ali o problema, né? Ele falou: olha, no verso 17, olha a situação que nós estamos, Jerusalém está devastada, mas ele não ficou só nisso. Muitas vezes o coração humano tem a tendência de querer criar vínculo só falando de problema. Chega para um, só, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro, aí fala: pô, olha o Brasil como é que está, olha não sei o que, como é, e só fala de problema. Vou pedir para levantar a mão não, mas é difícil a gente ficar perto de quem só fala de coisa ruim, não é verdade? É difícil. Todo mundo tem dia mal, e todo mundo precisa falar, é verdade, inclusive a gente. Mas se nós só falamos de coisa ruim, só falamos dos problemas, não vai ter grupo, não vai ter conexão. Mas logo depois de falar do problema, ele falou, Neemias fez um chamado. Ele disse: vinde, vamos reconstruir, e essa vergonha será tirada. Isso é um líder. Ele vê o problema, mas ele envolve um grupo na solução, mostrando o benefício que haverá. Neemias estava falando: é possível reconstruir, se nós estivermos unidos, se nós estivermos nessa mesma missão, nós vamos reconstruir, e nós vamos viver dupla honra. Tem uma palavra de dupla honra sobre o ano em que estamos, e você ainda tem dias para viver essa palavra, para a vergonha ser retirada da tua vida, em nome de Jesus. Ele era alguém que falava do problema, mas focava na solução, tinha fé no Deus da reconstrução, e falava: é possível ter essa vergonha tirada, é possível ter essa enfermidade curada, é possível ter essa situação mudada, porque o nosso Deus é Deus de dupla honra, aleluia. E o resultado daquela união está no final do verso 18, e eles fortaleceram as mãos para essa obra. Que coisa maravilhosa, quando nós estamos na igreja, nossas mãos são fortalecidas pelo Senhor, e às vezes nós nem percebemos, mas nós estamos sendo usados pelo Senhor para fortalecer as mãos dos outros. Quantos já foram abençoados por um testemunho que você ouviu de alguém aqui nesse altar? Levanta a sua mão, por favor. Aquela pessoa não preparou uma palavra para você, aquela pessoa só veio falar do que Deus fez na vida dela, e quando ela falou aquilo fortaleceu as tuas mãos, como fortaleceu a minha também. Isso é o poder da congregação.
Neemias falou isso para os seus irmãos. Nós acabamos de ler que ele viu a situação, mas ele começou a falar, verso 18: contei-lhes como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e ele dá os seus detalhes. Ele não fica falando só da destruição, ele não fica falando só do que o inimigo fez, ele fala do que Deus já fez, do que Deus já assinou na sua vida. Isso é um encorajamento, aleluia. Se nesse momento você se lembrou, com a ajuda do Espírito Santo, né? Talvez de alguma pessoa ou de algum lugar em que os seus relatórios foram mais negativos do que positivos, não perca a oportunidade de, para aquela pessoa ou naquele lugar, voltar lá e falar do que Deus já fez também. Não do que Ele vai fazer ou do que você espera Ele fazer. Nós precisamos contar o que o Senhor já fez por nós. Isso é uma bênção. Isso primeiro nos fortalece e também fortalece aqueles que estão ao nosso redor. Quer encorajar a tua família a ter um nível novo com Deus? Não fica reclamando da igreja perto da família. Ah, está na hora de... não aguento mais, estou cansado. Quem vai querer ir assim? Aí, ou então volta de um culto de um mau humor. Ô meu irmão, nós encontramos foi com o Espírito Santo aqui nessa noite, e ele vai conosco para casa, então deixa ele entrar, não deixa ele de fora. Lembra da mansidão, do domínio próprio, da alegria. Chega em casa com a alegria de Jesus. Isso fortalece um grupo. Isso é um convite, como o de Neemias, a outros: vinde, venham. E ele começou a pôr a mão na massa. Você pode falar comigo? Mãos à obra. Ele teve sonho, ele orou, ele pediu, mas ele pôs a mão na obra. Não adianta que ele viveu um evangelho que só pede e ora. A gente tem que pôr a mão na massa, né? E eles começaram a reconstruir. Um primeiro tijolo aqui, uma demolição ali, um nivelamento aqui. Aí eles levantam a cabeça e vê, falta coisa demais. Aí eles olham de novo para o tijolinho ali, é só esse tijolinho. Aí olha de novo, falta coisa demais. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos nos alegrar nos pequenos começos, porque Deus já está ali. Jesus diz que compara o reino de Deus como uma pequena semente que cresce, 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 cresce. Aleluia. E eles começaram, mas depois você pode ler nos versos 1 a 6 do capítulo 4, eles enfrentaram desprezo. Algumas pessoas chegam para desprezar o pequeno começo, chegam para desprezar. Talvez você começou um curso aí, primeira semana alguém já te deu um desencorajamento. Não deixa nenhum desprezo matar o sonho que Deus colocou no teu coração. Tudo começa pequeno, mas se começar com Deus, vai crescer e vai dar certo. Aleluia! Começaram com um pequeno começo, mas estavam comprometidos. Não deixaram o pequeno começo desanimar eles. A palavra diz que eles continuaram até que no verso 6 do capítulo 4, Neemias capítulo 4, verso 6, assim construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, amonitas e homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estavam avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças. Vamos lá para o verso 13.
Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, filhos e filhas, mulheres e vossas casas. A palavra diz que eles construíram até a metade. Até a metade. Metade é um ponto crítico, porque na metade você já fez muito, mas falta muito. No início você não está cansado, você pode desanimar porque parece pequeno diante do desafio, mas a gente está cheio de energia. Mas a metade, como nós acabamos de ler, é quando as forças estão acabando, e ainda falta muito. Não precisa levantar a sua mão, mas o que está pela metade na tua vida? Já começou, já aconteceu, já não é desprezível, mas você já investiu tanta força, que você se cansou, você reconhece onde chegou, mas parece que não tem força para continuar o tanto que ainda precisa. O povo chegou naquela fase, e naquela hora, nós acabamos de ler, Neemias falou que colocou guardas. Quando o cansaço bate forte, nós precisamos guardar a nossa mente, o nosso espírito e o nosso foco. Quem está entendendo diz amém. Guardar a mente dos pensamentos de desencorajamento, tentações, coisas que querem nos fazer desistir ou procurar atalhos. É quando a força vem baixa, que nós temos que colocar guardas. Esaú voltou de uma caça cansado, exausto, e mordeu uma isca fácil, e abriu mão de muita coisa. Meu irmão, minha irmã, no teu cansaço, não desiste, coloca guardas na mente, guarda nos lábios, guarda nas tuas atitudes, vigia, como Jesus diz, não só para orar, mas para vigiar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, e se nós guardarmos, nós seremos renovados pelo Senhor, porque os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Oh, aleluia! Quantos estão esperando no Senhor? Diga aleluia! Faça uma inspeção na metade da obra, faça o teu check-up. Qual que é o ponto vulnerável? Qual que é o pensamento vulnerável? Qual que é o relacionamento talvez que está sugando a minha força? Qual é o lugar que eu não devo mais ir? Coloca guardas, mas não desiste, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Colocou guardas, fez a inspeção, e nós acabamos de ler lá no final do verso 14, lembre-se do Senhor e por que você está lutando. Isso é um ótimo combustível nos momentos de cansaço, de desânimo, quando nós sentimos pela metade ou inacabados. Lembre-se do Senhor, volte o teu pensamento para o Senhor, de onde Ele te tirou, quanta coisa Ele já fez, o que Ele te prometeu e que Ele nunca te abandonou, e lembre-se, como nós acabamos de ler, por que você tem lutado. A palavra diz: pelos filhos, pelas filhas, pela família. Lembra, porque vai valer a pena. E para encerrar, meus irmãos, lá em Neemias capítulo 6, verso 15, a palavra diz: e o muro foi concluído no 25º dia do mês. Fala para o seu irmão: você vai concluir. Fala para ele: a obra vai ser completa, não vai ser em vão, aleluia. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Aleluia! A obra fica completa para evidenciar que foi a mão de Deus que te ajudou quando você não podia.
Foi a mão de Deus que moveu o coração daquele rei para autorizar a viagem. Foi a mão de Deus que guardou de Sambalate e Tobias. Foi a mão de Deus que proveu recursos, que abriu o caminho. E todos reconheceram que aquilo só aconteceu com o auxílio de Deus. Ficou claro que Deus era por Neemias, Deus era por Jerusalém, Deus é por nós, quem será contra nós? Na conclusão das suas vitórias, no alcançar dos sonhos, deixa claro que foi a mão de Deus, deixa claro para todos saberem, foi o Senhor meu Deus, que me tirou de onde eu estava, e que permitiu que esse copeiro fosse o líder da reconstrução de Jerusalém, e os muros estão completos para a glória do Senhor.